Salve, salve taverneiras e taverneiros, estamos de volta com mais um vídeo de desenha e resenha. E hoje a gente vai mais desenhar do que resenhar, para falar a verdade. Bom, quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu não estava prevendo nenhum dos problemas que aconteceriam no meio do caminho. Felizmente, todos os problemas foram bastante contornáveis, então tá tudo bem. Ninguém se machucou no processo, além da taverneira artista aqui que vos fala. Bom, o vídeo de hoje é sobre um dos personagens de Senhor dos Anéis, que é muito importante, que é muito mágico, pelo menos para mim. Ele sempre foi a lei da comitiva da sociedade, né? Um dos mais mágicos, assim, a sua existência é bastante enigmática, né? Porque trata-se de um elfo. E eu tô falando do Legolas, obviamente, como vocês já viram. Eu não sei se todo mundo que me assiste aqui conhece o Senhor dos Anéis, já assistiu, conhece esse imaginário. Mas, se servir de consolo, eu também não sou uma grande conhecedora desse universo. Inclusive, até sinto um pouco de receio de falar sobre tudo que permeia esse universo, porque são muitos livros, são muitas histórias, as histórias são muito ricas, muito densas. Então, eu estou me comprometendo a ler todo o imaginário, todo o universo de Tolkien, para poder conversar mais sobre todos esses personagens com vocês e também para saber mais sobre eles, obviamente, né? Acho que a coisa mais importante é a gente realmente aprender e imergir nesse universo, que é uma coisa deliciosa, né? Me lembra muito realmente ali a minha adolescência, que foi quando eu ganhei o Hobbit e li pela primeira vez. E comecei a ler a trilogia, mas não finalizei, como eu já falei pra vocês. Mas enfim, o Legolas sempre foi um personagem que me chamou muita atenção por ser elfo, por ser totalmente diferente de toda a comitiva, né? A comitiva é formada por um elfo, um anão, 2 homens, o mago, né, que é o Gandalf, e os hobbits, né, são 4 hobbits. Se eu não me engano, essa é a configuração total aí, inicial da Sociedade do Anel. E, obviamente, só temos um elfo, né, e um anão, que a gente também vai conversar depois sobre os anões, sobre esses personagens e tudo mais. E, gente, a primeira coisa que eu achava muito interessante dentro do imaginário de Tolkien é o fato dos elfos serem imortais, né? Isso é uma coisa realmente que mexe muito com a gente, tanto que ali na história, né, quando a Sociedade do Anel se acontece, né, durante o momento daquela história na Terra-média, especula-se, né, aparentemente os fãs dizem que o Legolas já tinha bem mais de 500 anos, então assim, é bem mais mesmo, né? Porque tem uma cena que ele fala que ele já viu as folhas de um determinado lugar cair 500 vezes, ou mais de 500 vezes. Então assim, realmente ele viveu muito, muito, muito mesmo, pra comprovar, né, tudo isso, toda essa teoria. Então realmente ele era um cara muito mais velho do que todo mundo, né? Ele é um príncipe, né? O filho de Thranduil. Eu adoro esse nome. É o filho de Thranduil. Thranduil também aparece nessa história. Ele é o príncipe da Floresta Negra, se não me engano, da Floresta Escura, da Floresta Sombria. Não me lembro exatamente o nome da floresta. Mas ele vem de lá, não se sabe quem é a mãe do Legolas, né? Até porque, enfim, o cabo é velho, muito velho. Tanto que ele chama todo mundo ali da comitiva do Anel de crianças. Faz tempo que não convivo com vocês crianças, assim, já tinha me esquecido de como é e tal. Enfim, ele fala alguma coisa do tipo: eu preciso rever os filmes e reler os livros para realmente relembrar tudo. Mas enfim, o Legolas é fantástico, né? Ele tem uma audição super apurada, tanto que ele tem uma audição e uma visão super apurada, tanto que é ele que vai vendo tudo que tá muito à frente da comitiva e tudo que tá muito atrás da comitiva. Então ele sempre vai dando esse panorama geral pra galera do que tá acontecendo, do que vem por aí, né, pro pessoal de repente já se preparar ou montar um acampamento, ou então desmontar o acampamento rápido, porque vem aí uma perseguição, vem orc, vem alguma coisa do tipo. Ele também é muito leve,
né? Tanto que naquela passagem lá, eu não esqueci completamente o nome do lugar, Carradras, alguma coisa assim, das montanhas de gelo que eles vão passar, né? O caminho que eles escolhem fazer para passar pelo um desafio que eles precisam passar, para vocês verem como que eu me lembro muito bem de Senhor dos Anéis, né? Mas chega um momento que eles precisam escolher se eles vão por baixo ou por cima. Eles decidem ir por cima das montanhas. E aí o que acontece é que todo mundo afunda, começa a afundar até a cintura, e ele continua caminhando, praticamente assim, flutuando sobre a neve. Ele não afunda 1 centímetro, então realmente ele era bastante leve, né? Isso é uma característica do povo dele, né? Dos elfos. É uma coisa bastante peculiar dessa espécie. E a outra coisa que eu já falei é que eles são imortais. Os elfos, eles não morrem por nada, a não ser que, enfim, né? Alguém mate eles, inclusive isso acontece... Na verdade, agora eu tô na dúvida se isso é real ou se isso só acontece no filme. Mas no filme existe um elfo que claramente morre em um determinado momento no combate. Mas até onde eu saiba, os elfos todos são imortais e eles só morrem se eles decidirem abrir mão da imortalidade deles, que é o que acontece com a Arwen, né? Arwen, não sei pronunciar o nome dela. Mas enfim, ela acaba renunciando à imortalidade dela para se casar com o Aragorn lá no futuro. Já quase no final lá da trilogia, né? E bom, era isso, né? Acho que era isso que eu tinha para falar de Legolas. É tudo que eu sei. E que ele é um cara muito, muito antigo ali naquela história. Que ele é um príncipe. E existe aí uma polêmica, né? Uma declaração polêmica do Tolkien, que dentro da sociedade ele foi o participante que menos fez coisas, né? Por incrível que pareça, ele fez muito menos coisas, mas ele trazia uma presença de tranquilidade e de harmonia para toda a equipe, né? Para todo mundo. Então ele era esse ponto de apoio e de equilíbrio para todo mundo que estava vivenciando aquele clima de tensão, aquela guerra, aqueles embates, enfim, né? A luta não só pela própria vida, né, para que você não morresse ali naquela situação de perigo, mas também pela vida dos seus companheiros, do seu povo, né, de tudo aquilo que era muito, muito caro, muito importante para você. Então ele foi essa pessoa que trouxe essa paz, essa harmonia para todo mundo. Provavelmente também porque ele já era um cara que tinha vivido muita coisa, né? Ele já era muito acostumado com combate, né? Ele treinou muito para isso. Lá no quintal da floresta, lá onde ele cresceu, tinha muitos monstrengos eram jogados lá pelo Sauron. Então ele se acostumou a lidar com esse tipo de coisa, né? Com criaturas diversas e todo tipo de perigo, assim. Então, para ele, realmente era uma coisa mais comum, né? E ele era muito ágil, então, muito ágil, enxergava muito bem, mirava muito bem, então ele tinha tudo para realmente sair sempre vivo de todas essas situações que aconteceram, né? Dentro ali da comitiva. Agora vamos falar sobre os problemas de artista. Quando eu comecei esse projeto de hoje, né? Essas ilustrações de hoje, eu tinha pensado em inaugurar essa caneta de vidro que já fazia muito tempo que estava aqui comigo. Na verdade, eu comprei essa caneta quando eu fui fazer uma encomenda específica, um trabalho específico, já tem mais de um ano. E eu acabei usando uma outra ferramenta para o trabalho. Era uma ferramenta que eu já estava mais acostumada, já estava mais confortável, mas eu fiquei com vontade de experimentar. Eu também estava trabalhando mais com quadrinho naquela época e pensei, poxa, deve ser uma ferramenta interessante e vamos ver qual a diferença, né? Então acabou que ficou guardado porque eu fui fazer outras coisas, mas acabou que eu decidi inaugurar aqui nesse vídeo de hoje e peguei ali uma tinta, como vocês já viram num dos takes anteriores, da Winsor & Newton, que é uma marca super famosa e tal. E essa tinta que eu escolhi, ela também é uma tinta bastante famosa no mercado, muito conhecida. Eu comprei também nessa época desse trabalho que eu tô falando para fazer, e eu acabei praticamente todo esse frasco de tinta nessa encomenda. Então ficou ali mais ou menos uns 2, 3 dedos
assim embaixo, né, na parte de baixo do frasco. E a primeira coisa que eu fiz quando eu fui pegar foi olhar ali a validade da tinta, né? E eu vi que a validade tava super dentro ainda. O prazo de validade estava pro fim desse ano. Eu pensei, poxa, legal, vai dar tudo certo. Então eu comecei a desenhar e, como vocês já perceberam, basicamente a tinta não entra na caneta, né? Pra gente usar esse tipo de caneta, bico de pena, né? Canetas nesse estilo assim mais vintage, digamos assim, que a gente precisa literalmente mergulhar, né? A gente precisa que o próprio mecanismo dessa caneta faça com que a tinta escorra para a ponta, só que ao mesmo tempo fique também retida, né, na caneta, para que a gente tenha ali um tempo hábil para fazer as linhas, os traços, antes de precisar mergulhar mais uma vez essa caneta, né, esse instrumento ali dentro do pote de tinta, senão você basicamente vai ficar o tempo inteiro só mergulhando o seu bico de pena no pote de tinta e não vai conseguir desenhar e fazer nada, né? Esse seria um grande pesadelo. Então, a própria caneta, o próprio bico, ele é feito de uma forma específica para que essa tinta consiga fluir. Só que o que acontece? Nesse caso aí não tá... Vocês estão vendo que eu tô fazendo linhas e as linhas elas estão saindo meio como se tivessem assim meio borradinhas, mas elas não tão borradinhas, é como se, sabe quando você tá escrevendo com a caneta que ela já acabou, ela só tem o fim da vida ali naquela caneta. Então é basicamente isso que está acontecendo. O que tá me salvando aqui é que quando eu puxo com a pena de vidro a tinta lá dentro do pote, eu consigo puxar uma gota enorme. E aí eu pego essa gota, pingo no papel e vou espalhando essa própria gota ao redor. O que é um trabalho exaustivo, cansativo. Muito possível de você trabalhar desse jeito, é zero controle. Chega uma hora que você quer desistir, chega uma hora que eu queria desistir. Eu pensei, não, eu vou fazer outra coisa, eu não vou gravar mais. Eu pensei, não, poxa, alguma coisa tem que estar errado aqui. Fui procurar vídeos sobre caneta de vidro, né? E em todos os vídeos, tudo dava muito certo, né? A tinta funcionava bem, a caneta funcionava bem. Eu pensei, bom, o problema sou eu, né? Ou é a minha caneta, ou sou eu, ou é a minha tinta. Eu até excluí a possibilidade do papel, porque, bem, eu tenho usado esse papel em todos os outros projetos e tudo deu certo até aqui. Não existe a possibilidade de que esse papel tivesse errado, né? Estragado, enfim, algo do tipo. Então, beleza. Sofri por sei lá, provavelmente umas 2 horas fazendo esse desenho. Até caiu uma gota de tinta ali, inclusive. Demorou muito tempo, gente, muito tempo mesmo. E a renderização não ficou nem perto do que eu gostaria para Legolas. Mas mesmo assim, eu fiquei satisfeita porque eu gosto desse tipo de traço mais fluido e mais expressivo. Mas esse tipo de traço, ele fica assim no limiar entre a expressividade e a bagunça. Então, se a gente perde a mão nesse tipo de traço, é muito fácil que o desenho, né, a nossa arte final, fique uma grande confusão e perca completamente o sentido, a beleza. Então, a todo momento existia uma preocupação de sim sombrear, fazer as linhas e tentar manusear esse instrumento que simplesmente não estava funcionando. E pesquisando e tentando achar vídeos sobre isso, e entrei num grupo que eu participo da galera de quadrinho, perguntei pro pessoal se a galera já tinha usado. Também ninguém tinha usado nunca e tinha tanta curiosidade quanto eu, enfim. Eu fiquei, cara, não é possível, eu tenho que estar errada. É óbvio que, assim, para quem nunca usou esse tipo de instrumento, né, bico de pena, etc., existe uma curva de aprendizado para você conseguir manusear esse instrumento, porque o bico e a tinta, eles são mais imprevisíveis do que uma caneta esferográfica, por exemplo, que a própria bolinha naquela ponta, ela controla o fluxo de tinta. Nesse caso aqui não, nesse caso
Quem tem que controlar é você. Só que neste caso, especialmente de agora que a gente está vendo, não havia controle, porque não havia possibilidade de controlar, né? Então, foi muito desagradável. E eu cheguei a olhar outras penas e outros fabricantes. E enquanto desenhava, enquanto gravava, cheguei a pesquisar, cheguei a ler coisas sobre, cheguei a perguntar para outras pessoas e tentar entender o que estava acontecendo. E a única coisa que eu pensava era, cara, minha energia já foi embora, né? Minha energia já acabou, minha energia vital, o meu fluxo, meu fluido vital, a minha vontade de desenhar o Legolas já foi embora, né? E isso é uma coisa bem interessante, assim, só abrindo um parêntese aí no meio de toda essa problemática. Quando a gente está trabalhando, se a gente está com uma ferramenta que é desagradável, que é muito ruim, que é muito dura, que é muito difícil, ou sei lá, que não funciona bem, gente, simplesmente não tem como. Tá? Não tem como a gente permanecer horas e horas e horas e horas fazendo um trabalho que não flui. Tipo assim, eu comecei esse projeto às 11 da manhã, eu acho, se eu não me engano, 11h30, e terminei, era 4 da tarde, por aí, mais ou menos isso, né? Então, assim, são muitas horas de muito sofrimento, né? Mas enfim, o legal é que a gente chegou aqui numa conclusão, chegamos numa resolução e achei algo muito interessante para compartilhar com vocês que porventura estejam tentando entrar nesse universo de fountain pens, né? De canetas tinteiro, de canetas de bico de pena, de arte final, enfim, de arte preto e branco, line art, crosshatch, enfim, como queiram chamar. Uma coisa que fez toda a diferença foi, eu comecei a raciocinar, né? Nas horas que a gente busca a resposta nos outros e não existe essa resposta mastigada, dada por alguém, a gente precisa colocar a cabeça para funcionar. E aí eu pensei, bom, eu tenho uma outra tinta aqui, que é uma tinta para caneta tinteiro, que em tese eu nunca tinha aberto, inclusive foi ótimo porque eu abri pela primeira vez hoje, vou abrir aqui no vídeo. Eu comprei especificamente para tinteiro, e tinteiro é assim, ela precisa ter uma tinta que flua lá dentro, né? Porque normalmente a gente coloca a tinta dentro de um cartucho, né? E dentro da tinteiro. Então ela não pode ser uma tinta excessivamente grossa, porque senão ela vai entupir o cartucho e não vai descer. Eu pensei, bom, o que pode estar acontecendo é essa tinta tá muito grossa. Então a gente já consegue ver aqui no detalhe que a tinta nova estava extremamente leve e fluida. Então ela consegue ir descendo pelas espirais do bico da caneta. E agora aí, para quem gosta de desenhos em tempo real, eu fiz questão de deixar esse take inteiro aqui em real time, né? Em tempo real, sem cortes. Só essa partezinha que vem agora, para vocês verem a diferença de uma tinta fina, fluida e leve para se trabalhar com esse tipo de caneta. A própria Winsor & Newton fala que naquela tinta que eu usei lá no começo, né, da Winsor & Newton, na própria embalagem fala para ter cuidado, porque aquela tinta ela pode engrossar com o tempo. E foi exatamente o que aconteceu. E a única coisa que eu consigo pensar é, cara, a Winsor & Newton odeia os artistas. Porque não é uma tinta barata e é uma tinta que pode dar problema ao longo do tempo. Então, assim, se você estiver pensando em comprar esse tipo de tinta, porque tem essa tinta da Winsor & Newton, tem de várias cores. É lindo, é lindo. As cores são lindas. Se você estiver pensando em comprar, use imediatamente, não guarde. Porque se você fizer feito eu fiz, mesmo eu tendo usado 80% da tinta, ainda tinha um percentual de tinta ali dentro, mas que estava inutilizável, gente. Porque simplesmente ela não fluía mais, estava grossa. Ela estava muito, muito grossa. Eu não sei se eu colocasse água ali dentro ia funcionar melhor.
Eu não sei se existe uma forma de resgatar essa tinta. Eu chuto que era através da água mesmo. Eu não fiz. Eu realmente não quis mais mexer. Usei tudo que eu tinha que usar aqui. Gastei um monte de tinta hoje. Ficou um monte de patoca de tinta. E depois ela teve o destino dela. E ficou aqui a lição. Sim, o problema era a tinta. Tá? Esse tipo de caneta exige realmente uma tinta mais fluida. E de preferência, se vocês forem procurar, tiverem interesse em trabalhar com esse tipo de caneta, enfim, não sei quem tá me assistindo aí, mas procurem tintas que sejam também à prova d'água. Eu já adianto logo que não são tintas baratas, tá? Não são tintas que você consegue comprar com, sei lá, 50, 60 reais. Não, elas vão ser realmente na faixa ali dos 180 reais, 200, 250. Elas são bem caras, mas são tintas de extrema qualidade, né? Elas não vão perder ali o brilho, a intensidade. Elas são à prova d'água, elas são à prova da luz do sol. Então, tudo é feito para ser usado de forma profissional. E é isso, olha como vocês viram agora, deu para perceber como que uma única passada da caneta dentro da tinta conseguiu puxar tinta suficiente para fazer toda aquela parte lá de cima da ilustração, sem precisar ficar mergulhando o tempo inteiro, sem ficar borrando, sem ficar manchando. As linhas estão precisas, estão limpas, estão muito mais organizadas, mais bonitas, mais uniformes, mais controladas, né? Se eu quiser fazer linhas mais borradas, mais expressivas, né? Se eu quiser fazer manchas maiores, eu consigo. Mas se eu quiser fazer linhas mais fininhas, mais precisas, eu também vou conseguir. E essa é a grande característica desse tipo de caneta, né? A gente consegue realmente um pouco mais de expressividade e, pelo menos na minha experiência, foi bem mais agradável do que utilizar o bico de pena de metal, não sei qual material, se é latão, enfim. Aquele bico de pena tradicional, né, que é meio metálico, que provavelmente é de um material bem baratinho, porque esse tipo de bico de pena ele se desgasta muito rapidamente e a gente tem que ficar trocando o tempo inteiro, né? Trocando o tempo inteiro. Eu não sei como é para caneta de vidro, eu realmente não sei como vai funcionar essa questão da ponta, mas eu acredito que vai ter aí uma vida interessante, né? Uma vida útil interessante. Pelo menos é o que a gente espera que tenha. Não sabemos como vai ser. Eu já vi gente reclamando da ponta da caneta, que ficou ruim rápido. Gente falando que era fantástico, que teve uma experiência muito boa. Então, acho que cada pessoa vai ter uma experiência diferente. E, obviamente, o preço da sua caneta vai também pesar bastante em termos da resistência dela, né? A construção dessa caneta vai dizer aí o quanto que ela vai durar ou não. Essa minha é muito baratinha dentro do preço dessas canetas, né? Gostaria de ressaltar isso. Mas acredito que essa caneta deva estar aí na faixa dos 80, 90 reais. É uma caneta da Sinoart que veio numa caixinha bonitinha. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês e já falo. Sinoart, bico de pena de vidro. Vamos ver aqui quanto está custando atualmente. Olha só, tá custando 70 reais, né, na internet, entre 50 e 70. E existem canetas desse mesmo tipo que podem custar 200, 300 reais. Então, dependendo do tipo de pena de vidro, dependendo da marca, ela vai ser bem mais cara, sim. O que não quer dizer também que a bico de pena tradicional seja super baratinha, não, porque a gente tem que ficar trocando a ponta de tempos em tempos, né? A ponta, ela vai ficando gasta, ela vai ficando velha. Então, assim, existem kits, né,
que vem várias pontas, e cada kit custa em torno de 40, 50, 60 reais, dependendo da ponta que você quiser comprar. Então, sim, são instrumentos bastante caros. Eu acho que realmente só vai acabar comprando isso aqui quem realmente gosta muito de desenhar, quem gosta muito de arte final, de linhas, de traços, enfim, quem é apaixonado por esse universo. Assim como eu sou absolutamente apaixonada. Então, gente, é isso. Fiquei muito feliz que, no fim das contas, o meu raciocínio lógico me salvou de uma tarde inteira de problemas e de lamúrias. E, principalmente, muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque caso outras pessoas tenham passado por isso ou tenham essa curiosidade com esse material, pelo menos agora já tem um vídeo na internet de alguém desenhando com uma pena de vidro. E vamos lá, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tive um canal sobre arte que não deu nada certo e acabei fechando esse canal. E foi muito frustrante porque eu queria falar sobre arte, sobre cultura, sobre outras coisas lá, mas as pessoas queriam muito só ver vídeo de material. E as pessoas foram aos poucos indo embora. Então, eu comecei a ficar muito triste, realmente muito magoada com isso. E eu decidi que eu não queria mais falar sobre material de arte de jeito nenhum, especialmente aquarela. Eu realmente peguei um ódio mortal de aquarela. Eu não quero ver mais aquarela na minha frente de jeito nenhum. Eu estou, assim, tendo uma relação de ânsia de vômito com a aquarela e com tudo que diz respeito a este universo de aquarela. Mas, enfim, outras histórias. Mas, se vocês quiserem, em algum momento, eu posso fazer um vídeo sobre canetas bico de pena, né? Especificamente isso. Porque eu acho que a galera que trabalha com quadrinho, que trabalha com arte final, tem muita dúvida também com relação a esse instrumento. E, obviamente, nem todo mundo consegue sair testando tudo. Inclusive, lá no grupo que eu perguntei, teve uma galera que falou que tinha muita vontade de comprar, mas que não tinha porque tinha gatos loucos em casa. Aí que sabia que ia dar tudo errado, né? Obviamente, é um instrumento muito delicado. Se cair, ele vai quebrar. Então, isso é uma coisa que... a primeira coisa, né? A se ter atenção. Eu tenho gatos aqui em casa também. E quando eu tava trabalhando, eles estavam aqui comigo, dormindo. Mas, graças a Deus, eles são loucos, mas não loucos o suficiente para derrubar meus instrumentos. Na verdade, eles são bastante respeitosos com meus instrumentos de trabalho. Um dos meus gatos, normalmente, gosta de morder as minhas fitas, as minhas fitinhas que eu prendi, que eu costumava prender os papéis. Mas nunca mais ele fez isso também. Acho que ele percebeu que eu não estava muito feliz esses dias e ele acabou me tratando mais... de uma forma mais neutra, assim. Ele não estava sendo muito provocativo comigo esses dias que eu estive passando por coisas mais complicadas, assim. Mas, enfim, é um instrumento delicado, muito bonito, preços variados e uma única finalidade, não é? Arte, finalizar, né? Ou escrever, né? Para o pessoal que faz lettering, que faz caligrafia, que gosta desse universo, que trabalha com esse universo. É uma escrita muito gostosa, muito fluida, muito macia. E, obviamente, não vou mentir, você vai precisar de uma curva de aprendizado, como tudo na vida, né? A gente pega num instrumento novo e imediatamente a gente vai precisar conhecer aquele instrumento. A gente vai precisar de um tempo para se familiarizar com ele, né? E tudo mais. Mas é isso. Era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que eu tenha sanado dúvidas que possam surgir, né? Anseios, medos, e que tudo tenha sido respondido nesse vídeo. Eu preciso trabalhar ainda mais com esse instrumento. Eu gostei muito de trabalhar com essa caneta, muito mesmo. Preciso aqui ter meus momentos com ela e fazer coisas que eu gosto demais, que são coisas relacionadas a linhas e traços e rachuras, enfim. Eu tô muito feliz de poder compartilhar esse universo completamente meu com vocês. E espero que tenha mais pessoas aí que se
que se interessem e que essa mensagem ressoe com outras pessoas, né? Que eu não seja a única pessoa no mundo que gosta de mídias secas, enfim. Não é possível que não tenha outras pessoas que gostem também. Mas enfim, gente, já falei muito, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam. Eu percebi que muita gente não tá deixando o like. Eu não sei também se as pessoas estão chegando até o final do vídeo, mas vou começar a pedir o like no começo do vídeo também. E é muito importante, ajuda muito a gente que tá do lado de cá criando e, enfim, de verdade, você aperta um botão e faz toda a diferença no nosso dia, tá? E deixa o like, inscreva-se se você quiser ver mais conteúdos desse tipo, se esse tipo de conteúdo te interessa, sobre cultura pop, sobre livros, sobre séries, filmes, tudo do ponto de vista de uma desenhista. E é isso, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui e vou deixar vocês com o final do processo do segundo Legolas, que foi extremamente satisfatório. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!